Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Edgar Torrezan aqui, professor de Biologia aqui do Évora Colégio de Cursos, né? Professor tanto do cursinho, né? Como também do ensino médio aqui do colégio e também com o curso paralelo de Biologia na modalidade presencial e online. E hoje, né, estamos aqui com a proposta de fazer com vocês uma revisãozinha aí para a prova da UEMS, tá bom, galera? E aí, para vocês acompanharem essa revisão, se quiserem acesso à prova, só entrar lá no nosso site, tá? Que vai estar aí na descrição do vídeo para vocês. E aí pode baixar a prova e acompanhar aí a resolução junto comigo e a revisão que eu vou estar fazendo com vocês, tá? Pessoal, sobre a UEMS, o que a gente tem que ter em mente aqui, né? Uma prova muito recente, um vestibular muito recente, né? A gente tem aí 3 edições passadas apenas, então a gente tá trabalhando muito que no escuro, né? Junto com aquele edital, né? Que eles passam, que tem basicamente toda a biologia lá dentro. Mas aí a gente já consegue observar algumas nuances ali que a gente pode tentar fazer algumas inferências, né? Criar alguma expectativa em cima da prova que vai acontecer esse ano. Bom, que expectativas são essas, pessoal? Vamos lá, eu trouxe para vocês aqui, né, os 3 anos de prova que a gente teve, tá? Então 2021, a edição 2021, né? Edição 2022 e edição 2023, tá? Pessoal, lá na edição de 2021, né, das 5 questões de biologia que a gente teve, nós tivemos lá conteúdos de genética na primeira questão, ecologia na segunda, zoologia, genética molecular, né, que é aquela parte de DNA, de RNA, síntese proteica, ok? E também uma questão de saúde. Então, primeira provinha ali, bem diversa nos conteúdos. Para 2022, a gente teve algumas mudanças nos conteúdos cobrados, só que a gente teve algumas coisas que prevaleceram ali, tá? Então, por exemplo, a gente teve agora uma questão de fungos, ecologia caindo novamente nessa prova, tá? Então, agora a gente teve uma questão de biologia celular, lá de transportes pela membrana, zoologia caiu novamente nessa prova e a gente teve uma questão de zoologia. Então, de 2021 para 2022, a gente observa um padrão ali na ecologia e na zoologia se mantendo nessa prova. Só que quando a gente veio para a edição de 2023, a gente teve algumas mudanças também. Quem volta aqui é a genética molecular, então lá em relação a 2021. Biologia celular volta também, né, com uma questão de mitose e meiose. A gente teve questão de saúde misturada com questão de zoologia também aparecendo ali. Zoologia novamente e uma questão de evolução. Então, pessoal, o que a gente pode tentar esperar para a prova deste ano, para a edição 2024 da UEMS, né? Pensando que 2021 teve zoologia, 22 zoologia, 23 zoologia, a gente já pode pensar assim, esse ano talvez tenha lá uma questãozinha de zoologia também aparecendo para nós, tá? Então, zoologia, eu passo de conselho para vocês trazerem um carinho a mais com esse conteúdo aí, tá? Toda a parte lá, desde poríferos até os cordados, certo? Outra coisa que a gente pode pensar aqui, ó, genética molecular aparecendo novamente, né? Biologia celular, talvez uma questão de ecologia aparecer nesse ano, né? Que a gente teve 2 edições com ecologia, uma sem, pode ser que a próxima agora tenha ecologia novamente, certo? Então, a gente pode ter essas tendências aí para a prova, né? Uma questão talvez de biologia celular, uma questão de zoologia, uma de zoologia, de biologia celular, né? Uma questão de ecologia também pode aparecer aí para vocês. Talvez uma questão de genética, né? Até mesmo que a gente pensa na UEMS, a gente também acaba pensando em FAPEC. E aí a FAPEC tem ali algumas nuances semelhantes com o FMS, né? Porque é a mesma banca que está elaborando as 2 provas. Só que a gente tem, né, ainda por cima as diferenças, né? Por serem 2 provas diferentes, às vezes a preferência de determinados conteúdos nas provas é diferente também. Então, para o UEMS, eu espero, né, e acredito que também alguns de vocês esperam já, que zoologia vai ter uma questão, e aí a gente também pode inferir aí que ecologia, biologia celular vão ser conteúdos que também podem estar aparecendo para nós, tá? E aí, para a gente dar uma revisada em alguns assuntos aí, vamos estar aqui trabalhando com a edição 2023, tá? Para a gente poder fazer aí a nossa resolução. Vou pegar a minha provinha aqui, para a gente poder trabalhando junto, eu ler as questões aqui com vocês.
A primeira questão, pessoal, de ciências da natureza, né? Biologia tá lá nas 5 primeiras das ciências da natureza. Então, questão de 31 a questão 35, a gente vai ter lá na primeira. Fala sobre mutações gênicas, né? Então, mutações gênicas podem ocorrer por substituição, perda ou adição de nucleotídeos na molécula de DNA durante sua duplicação. E aí vem a pergunta dele. Por que os efeitos de mutações que ocorrem nos introns geralmente não são perceptíveis? Pessoal, vamos lembrar o que são introns, né? Então a gente tem lá a nossa molécula de DNA, no caso agora já é um RNA mensageiro, porque já foi transcrito, né? Esses introns vão ser evidentes na parte de RNA mensageiro. O que seria um intron? É uma parte de DNA não codificante. Então vamos lembrar, a gente tem 2 tipos de DNA. A gente tem o DNA codificante e o DNA não codificante. Né? O que é esse DNA não codificante? Que muitas pessoas chamam de DNA lixo, né? Eu particularmente não gosto desse termo, porque se está ali ele tem uma função, não é um lixo, tá? Então ele tem uma funçãozinha ali. Então esse DNA não codificante significa que ele não vai ser transcrito em RNA mensageiro, ou seja, ele não vai sintetizar proteínas ali, tá? Por que ele não vai? Quando é formado o RNA mensageiro, antes desse RNA mensageiro sair do núcleo, ele vai ser um RNA mensageiro imaturo. Por quê? Ele vai ter lá 2 porções. O intron, que é o DNA codificante, né, a parte codificante, não nesse caso é um RNA, né, codificante, e os exons, que são as partes codificantes, tá? Então o intron não codificante, exon codificante. E esse RNA mensageiro, lembra que ele vai lá para fora do núcleo, lá no ribossomo, fazer a tradução das proteínas, a síntese proteica propriamente dita. E para fazer isso ele tem que ter apenas DNA, apenas a parte codificante. Tá? E tendo apenas essa parte codificante, ele tem que ter só os exons. E aí vai acontecer aquele evento que a gente chama de splicing, tá? O que seria o splicing? Corta, né? Esse RNA ele corta aqui os introns e retira eles, para sobrar somente os exons. E aí a gente vai ter um RNA mensageiro maduro agora, tá? Então, quando ele pergunta para nós por que os efeitos de mutações que ocorrem nos introns geralmente não são perceptíveis? Porque esses introns não são expressos. Eles vão ser retirados no momento da transcrição, tá? E aí a gente vê lá as alternativas. Letra A, porque o DNA humano geralmente não apresenta introns? Não, pessoal, nosso DNA é cheio de introns, cheio de parte não codificante para dar estrutura para esse DNA, tá? Letra B, os introns são removidos durante a fase de maturação do RNA após o processo de transcrição. Beleza, fechou. A gente já vai assinalar aí a letra B como resposta para a nossa questão de número 31, tá? Tira a letra C que fala lá, ó, mutações que ocorrem em introns não alteram o número cromossômico, podem alterar sim, tá? Número cromossômico, dependendo da intensidade dessa mutação. Na letra D, mutações nos introns são adaptativas e vantajosas. Pessoal, tenha em mente isso. Mutação nem sempre é vantagem, tá? Mutação pode ser vantagem, pode ser prejuízo e pode ser indiferença também, tá? No caso dos introns, geralmente vai ser uma indiferença, porque isso não vai ser expresso. E a letra E, ocorrem somente em células haploides, portanto não são transmitidas aos descendentes. Nada a ver, pessoal. Ocorre tanto em haploide como diploide, como em célula germinativa, como em célula somática. Qualquer célula está sujeita à mutação dos introns, tá? Então a gente fica na 31 com a letra B mesmo, certo? Questão de número 32 agora. Vamos lá. Agora uma questãozinha de biologia celular que eu falei para vocês, trabalhando ali conceitos de mitose e meiose. Ele fala para nós lá que sabe-se que processos de mitose e de meiose são importantes para os seres vivos. Sendo assim, assinale a alternativa correta. O que eu quero lembrar com vocês aqui, pessoal? Eu foquei mais aqui no quadro na parte da meiose, porque a meiose é o diferencial, tá? Lembra aqui, ó, é meiose, não é à toa, tá? É meio, porque vai dividir no meio, tá? O que vai dividir no meio? O número cromossômico. Então a gente vai ter uma divisão celular que vai ter uma célula 2N que vai se transformar numa célula N, uma célula diploide para uma célula haploide, ok? Então lembrem disso, lembrem de meiose, divide no meio. A mitose não, é uma célula haploide se tornando haploide novamente, uma diploide se tornando diploide novamente, tá? Então a gente tem esses tipos de divisão acontecendo ali. No caso da meiose, o que é interessante de vocês lembrarem? Que a gente tem 3 tipos de meiose lá, né? A meiose zigótica, espórica e gamética. Tá? Pensando no momento da vida do indivíduo que está acontecendo essa meiose. E aí aqui a gente consegue separar
quais indivíduos fazem qual tipo de meiose. Porque, por exemplo, uma meiose que é zigótica, que acontece no zigoto, logo que ele é formado, ele vai fazer meiose, originar 4 indivíduos haploides. É uma meiose que acontece lá com os protozoários, que acontece com alguns fungos, com algumas algas, ok? Então, meiose zigótica. Meiose espórica vai ser a meiose para formar esporos. Quem que faz isso daqui? Algumas algas, alguns fungos e todas as plantas, todos os vegetais fazem meiose espórica, tá? E a meiose gamética para formar gametas. Quem faz esse tipo de meiose são algumas algas e o caso dos animais, todos fazem essa meiose, tá? Então lembrar desses detalhes aqui de cada uma dessas meioses. Quando a gente fala de meiose, o que a gente tem que lembrar também ainda? A gente vai ter essa redução na ploidia aqui no momento específico, né? Porque lembra que a meiose são 2 fases, meiose 1 e meiose 2. E a gente vai ter lá a prófase 1, anáfase 2, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e aí a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E aí nas anáfases que a gente tem as diferenças muito importantes acontecendo ali. Porque na anáfase 1, a gente vai ter lá a separação de cromossomos, que é o que a gente teria lá na anáfase de uma mitose também. Tá? No caso da anáfase 1, a gente tem a separação dos homólogos. É nesse momento aqui que a célula que era 2N se torna N. Tá? Só que esses homólogos ainda estão duplicados, mas são separados nessa anáfase 1. Enquanto que na anáfase 2 a gente tem a separação das cromátides irmãs, ok? Então esses 2 pontos também tem que saber, não pode se esquecer. Para ir para qualquer prova, não estou nem só falando de UMs aqui, tá? Quando a gente fala de meiose, não pode se esquecer disso. E um outro detalhe que a meiose tem de diferente da mitose é que ela vai estar acontecendo aquele processo, tá? Chamado de permutação, recombinação gênica, o popular crossing over, tá? Que é a troca de pedaços entre 2 cromossomos homólogos. Então eu tenho 2 homólogos, pareiam, trocam pedaços entre eles. Isso aumenta a variabilidade genética. E está acontecendo em qual fase? Lá na prófase 1 da meiose 1. Tá? Mais específico ainda na subfase de Paquíteno. Lembra lá do Lesipadidi, né? Lesipadidi. As subfases da prófase 1, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O crossing over acontece aqui, ó, no meio, lá na fase de Paquíteno. Tá? Então, dito isso, vamos para as nossas alternativas. Sobre mitose e meiose, assinale o que está correto. Letra A meiose ocorre em células vegetais formando gametas? Pessoal, acabei de falar. Vegetais fazem meiose espórica, que é para formar esporos e não gametas. Descarta a letra A. Letra B. É na prófase 1 da mitose que ocorre crossing over? Pessoal, mitose não tem crossing over, nem muito menos prófase 1. É só prófase, é uma prófase só. Descarta essa letra B. Letra C. Na anáfase 1 da meiose 1, ocorre separação de cromátides irmãs? Não, ocorre separação dos homólogos, é onde tem redução de ploidia. Letra D. Na anáfase da mitose ocorre separação de cromossomos homólogos? Pessoal, na mitose você não tem redução de ploidia, então você não pode separar homólogos. Você vai separar quem? Só as cromátides irmãs que foram duplicadas. Tá? Então descarta D, só nos resta a letra E, que diz que nos seres humanos a meiose é responsável pela formação dos espermatócitos e dos ovócitos, lá no processo de gametogênese. Então a 32 a gente assinala aqui letra E como correta. Belezinha? Vamos dar seguimento aqui para a nossa próxima questão, questão de número 33. A gente vai ter ali uma questão falando, né, dos insetos, o maior número de espécies que tem, e aí ele pergunta para nós, né, que entre as muitas espécies de insetos que a gente tem, muitas são vetores de doenças. Assinale a alternativa que apresenta apenas doenças transmitidas por insetos. O que você tem que lembrar para essa questão? Características dos insetos e também tem que lembrar das doenças, tá? Então, por isso que é uma questão de saúde misturada com zoologia. Então, o que seriam características dos insetos? São artrópodes, né? Então tem exoesqueleto, quitinoso, né? Tem lá apêndices articulados. E aí a gente vai ter aqui lá a classe hexápoda, ou classe insecta. Quais são as características desse grupo? 3 pares de patas, 2 antenas, a presença ou não de asas, geralmente com asas, né? 3 divisões corpóreas, então principais características desse grupo. E aí várias doenças são transmitidas por insetos. Como a gente vai ter aqui, ó, a dengue, a febre amarela, a zika, chikungunya,
todos pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. A gente vai ter a malária lá, transmitida pelo Anopheles, a leishmaniose pelo flebotomínio, a filariose pelo Culex, tá? Então a gente tem alguns artrópodes aí, alguns insetos fazendo essa transmissão. E aí ele vem para as alternativas. Ele quer saber onde tem duas doenças transmitidas por insetos. Então, letra A, coqueluche e febre amarela. Coqueluche não, pessoal. Coqueluche é transmitida por via oral, né? Então, com consumo de alimentos contaminados. Então, tira a letra A. Letra B, dengue, beleza? Febre maculosa. Febre maculosa, pessoal, tem um vetor artrópode, só que é o carrapato lá. É o carrapato estrela. E o carrapato estrela, né? Carrapato é um aracnídeo, não é um inseto. Ele tem 8 patas, ele não tem antenas, ele tem quelíceras, tem pedipalpos, ok? Então descarta B. C, cólera, não também, né? Também é via oral e dengue. Letra D, febre amarela, beleza? E febre maculosa de novo, que a gente sabe que é um aracnídeo. Só nos resta E, febre amarela e malária, tá? Então a 33 a gente marca E também como resposta. Certinho? Questão de número 34. Ele está falando agora dos animais aquáticos, né, craniados, então os peixes, né, e está falando que eles têm algumas sinapomorfias. E agora ele quer saber especificamente sobre os condríquetes. Os condríquetes se caracterizam por... Quem são os condríquetes, pessoal? Quando a gente fala de peixes, a gente tem que lembrar que a gente tem lá os ciclóstomos, né, os ciclostomados, que tem a boca circular, os condríquetes, que são os peixes cartilaginosos, e os osteíquetes, que são os peixes ósseos. Nesse caso, ele está falando de condríquetes. Então, são os peixes cartilaginosos, que vão ter lá ampolas de Lorenzini. São peixes como o tubarão, a raia e a quimera, tá? Então, com osso, esqueleto cartilaginoso. Vão ser dioicos, então tem sexos separados. Com fecundação interna, lembra do órgão copulatório que eles têm lá, o clasper, tá? E reprodução sexuada. Tá? Então, troca de gametas. E aí a gente já mata a questão, porque a primeira alternativa já diz para nós, são caracterizados por apresentar reprodução sexuada, serem dioicos, fecundação interna e terem alguns dos representantes como quimeras e raias, tá? Então, 34, vamos direto para a letra A. A gente pode descartar a B, né? Porque ele fala de fecundação externa e lá nos exemplos ele fala do peixe-boi, que é um mamífero, não é nenhum peixe, né? A letra C, a D e a E fala de reprodução assexuada, a gente já descarta. Então, uma questão bem facinho aí que tinha para vocês sobre esse conteúdo. E aí, para a gente finalizar a questão 35, tá falando um pouquinho de evolução, sobre o processo de anagênese, ele tá perguntando. E aí a gente tem que lembrar o que é a cladogênese para separar os dois, tá? A anagênese, pessoal, é o processo de mudanças graduais que acontecem numa população ao longo do tempo, sem ela se separar. Então elas vão surgindo por mutações dentro dessa própria população e vão se mantendo nessa população, sendo selecionadas com o tempo, mas sem eu separar essa população em duas. Agora, na cladogênese, ocorre um evento separador que a gente chama, que separa essa população em duas populações diferentes. Cada uma agora sucessiva a uma pressão de seleção natural diferente, e aí vão evoluir de maneiras diferentes, originando duas espécies diferentes. Tá? Aqui na anagênese eu tinha uma espécie ancestral, que lá na frente eu vou ter uma outra espécie sendo originada, tá bom? Então, lembra, a anagênese não tem isolamento geográfico, mudanças graduais. Cladogênese, preciso do isolamento geográfico. Aí a gente vai ter cada população isolada sofrendo uma pressão diferente. E aí a gente vai para as alternativas, né? A anagênese é um processo presente na especiação que, letra A, compreende os processos pelos quais um caráter surge ou se modifica em uma população ao longo do tempo, sendo responsáveis pelas novidades evolutivas. Então são as mudanças que acontecem gradualmente nas populações. Então a gente já marca nessa 35 aqui a letra A, tá? Tiramos a letra B porque ele fala, compreende as estruturas já existentes em um mesmo ancestral comum, exclusivo, podendo ou não estar modificadas para exercer a mesma função. Isso daí a gente está falando lá de sinapomorfia, de apomorfia, características já presentes. Letra C. Compreende os processos responsáveis pela ruptura da coesão original de uma população. Ruptura da coesão original da população, né? Aí, ó, gerando duas ou mais populações. Então, ó, isolamento geográfico. Isso aí é cladogênese. Descarta C. D. Compreende as estruturas, mais uma vez, estruturas, está falando de uma estrutura que se assemelha, isso aí é uma sinapomorfia, uma apomorfia, tá bom? E a letra E,
compreende os cruzamentos que ocorrem ao acaso e em que não há atuação dos fatores evolutivos. Isso daí é a aleatoriedade da genética, pessoal, não tem o que fazer aqui, tá? Então, letra A mesmo para a nossa questão de número 35. Beleza, queridos? Então, espero ter dado alguma luz para vocês aí nessa revisão. Tentei fazer aqui, né, uma revisão de alguns dos principais conteúdos que caíram. Vou dar para vocês aqui, então, novamente, uma dica para guardar a zoologia, ó, no coração, porque tem caído aí nas últimas 3 edições, certo? No mais é isso, agradeço pela atenção de vocês. Se puderem curtir o vídeo aí, compartilhar com a galera, agradeço muito, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, então, falou e tchau!